Quando for esse o caso, a gente precisa escolher uma prioridade. Se você tentar solucionar um ambiente pensando que ele vai contemplar todas as funções que você vai fazer ali, não vai dar certo, porque não vai dar certo. Como é que você vai escolher qual é a prioridade a que você vai dar foco, na verdade, né? Você precisa se perguntar como é que você vai mais usar aquele espaço. Na maior parte do tempo, aquele espaço ele vai servir para quê? De que forma? O que você vai mais fazer ali? No final desta aula, eu vou deixar o link aqui na tela, vou deixar até um QR Code também com o endereço para você se cadastrar. Você vai se cadastrar, você bota seu nome e seu e-mail, digita direitinho, por favor, tá? Tem algumas pessoas que estão digitando o e-mail errado e aí não estão recebendo as minhas instruções. Assim que você se cadastra, eu vou mandar um e-mail para você, então fica de olho lá no seu e-mail. Olha nas caixas de spam também, tá bom? Lixo eletrônico, às vezes os e-mails da gente vão parar lá por engano. E aí, nesse e-mail que eu vou te mandar, eu vou te dizer exatamente como é que você faz para participar. Tem uma quantidade mínima de fotos que você tem que me mandar do ambiente, né? Não pode ser qualquer foto, tem um esquema para tirar as fotos e, enfim, todas essas instruções eu te passo por e-mail. E para isso, você precisa se cadastrar no link que está aqui na descrição e no final da aula eu vou botar o QR Code bem grandão aqui na tela também para você poder ter acesso a essa página, tá bom? E fazer o seu cadastro. Ela tem um quarto, né, na casa dela, que é usado como um home office hoje, e é um quarto de hóspedes também. É um quarto, inclusive, usado pelo filho dela, né? E pelo que eu entendi, o filho dela não usa esse espaço o tempo todo. É bem quarto de hóspedes mesmo, ou seja, não é o quarto oficial dessa pessoa. Foi o que eu entendi. Lucy, me corrija se eu estiver enganada, tá bom? Então, a gente vai deduzir que esse ambiente, que do jeito que ele está hoje, é um ambiente que é usado para essas duas funções. Ele é um quarto de hóspedes e ele também é o home office. Então, vamos conhecer aqui um pouquinho o quarto, né, da Lucy. Ela mandou as fotos aqui, exatamente como eu havia instruído no e-mail, né? A gente já percebe ali, tem uma cortina de canto a canto, legal, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Tem uma cama aí, que é uma cama de solteiro, né? Tem um móvel aqui do lado da cama, tipo uma mesinha de cabeceira, e de frente à cama, ali do pé da cama, né? Tem outro pequeno móvel que apoia a TV, né? Aí vamos virar aqui, ó. Aí aqui a gente já consegue ver do outro lado desse móvel, né, da TV, tem uma escrivaninhazinha, né? Uma mesinha para o computador, com uma cadeira também. Aí vamos embora, ó. Ali é a mesinha de cabeceira, que fica do lado da cama. A gente tá vendo a posição da porta ali atrás também, né? E imagino que atrás dessa cortina, né, que eu mostrei aqui agora há pouco, tem uma janela também. Então, coloquei no desenho uma janela. Aí vamos aqui, ó. Aqui um detalhezinho, né, do móvel e da cama. E tem um detalhe bem curioso e bem específico no caso desse ambiente da Lucy. Ela fez uma espécie de uma basezinha, né, um sócolo para um possível guarda-roupa aí. Porque o que acontece? Eu entendi, né, a Lucy comentou lá no e-mail que parece que esse ponto aí do quarto tem alguma infiltração, tá pegando um pouquinho de umidade. E aí, como a ideia era colocar um armário aí em cima, ela resolveu fazer essa base para tentar resolver esse problema da umidade, né? E não deixar o armário em contato direto, né, com a infiltração. E aí ela disse justamente isso, né, que no e-mail, que existe a possibilidade também de tirar essa basezinha daí. Tem uma particularidade que eu ainda não falei sobre o estudo de casa, que é, na verdade, uma forma que eu mesma, Manuela Lopes, uso no meu trabalho. É a minha forma de trabalhar. Sempre que me chega um ambiente de alguém para eu poder fazer essa análise, para eu poder fazer essa consultoria, e a pessoa me diz: Manu, eu preciso de ideias para melhorar esse espaço, a primeira coisa que eu penso é: como é que eu posso melhorar, readequar esse espaço usando os móveis que já existem aqui? Isso é uma coisa minha. Então, assim, mesmo a Lucy já falou que é tudo provisório, que ela quer trocar muita coisa, mas eu sempre gosto de passar também uma ideia aproveitando o máximo de coisas que existe hoje no ambiente, porque essa é uma maneira muito rápida da gente fazer uma alteração para melhor.
no espaço, né? Usando as mesmas coisas, só mudando a posição delas, ou pelo menos aproveitando o máximo que a gente consegue. É uma forma muito rápida de fazer essa melhoria. Então eu gosto de sugerir isso porque a gente já vê a mudança acontecendo e já fica empolgado, né? E aí, claro, depois se programa com o tempo, se planeja um pouquinho melhor para ir trocando as coisas e comprando coisas novas, né? No caso, para mudar de fato o ambiente. Mas eu sempre gosto de trazer aqui uma opção com as peças existentes. É exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Ó. O que está acontecendo? Como é que estão distribuídos os móveis no ambiente da Lucy? Ela me disse que esse ambiente ele mede 3 por 2,40, né? Ou seja, não é um ambiente grande, é um ambiente pequeno. E a altura dele, eu também achei bem pequena, né? É 2,5 de pé direito, ou seja, do piso até o teto tem 2,5. Então, a gente vai colocar em prática algumas estratégias para que a decoração desse espaço funcione de maneira que essas medidas limitadas sejam amenizadas, porque sim, a decoração é capaz de fazer isso também. A primeira opção que eu trouxe aqui para o caso da Lucy, aproveitando a maioria das peças que ela já tem nesse espaço, só adicionando uma coisa nova, que eu já explico o que é exatamente isso daqui, ó. A gente fez aqui, eu pensei simplesmente numa mudança de posição das coisas, e aí é essa posição, essa mudança de posição das coisas que eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu quero que todo mundo aprenda a pensar como eu pensei para poder fazer essa mudança. O que acontece? Quando a gente tem um layout de um quarto, o ideal é que a gente sempre evite colocar a cama exatamente de frente para a porta. É uma questão só de conforto mesmo. Do jeito que estava antes, era exatamente assim que estava. A cama, ela estava aqui de frente para a porta, ou seja, a pessoa parada aí de frente para a porta, olhando para frente, a primeira coisa que ela via era a cama. Então, isso aqui a gente pode readequar para colocar a cama, tentar, né, colocar ela no máximo do canto oposto, aqui nesse caso, que é exatamente nessa posição onde eu coloquei. E aí, logo de frente para a porta, ela comentou no e-mail, né, que ela gostaria também de colocar um armário nesse quarto. E eu acho que essa é uma ideia muito boa, porque se isso daqui é um quarto de hóspedes, ou até que seja mesmo um home office, um ambiente da casa onde não tem uma pessoa que durma ali com frequência, né, a gente pode usar esse espaço também para armazenar coisas de outros ambientes, né, ou que a gente não tem lugar em outro canto da casa, a gente pode usar esses cômodos, né, de home office, enfim, esses quartos de hóspede, para armazenar coisas que porventura não caibam em outros locais da casa. A posição ideal para ele seria essa que tá aí, considerando que essa janela ela é desse tamanho, porque pela foto eu não consegui ver o tamanho da janela, mas se a janela for inteira, de canto a canto do ambiente, também não tem problema, o armário ainda pode ficar aí, só que ele teria que ser 20 centímetros menor para poder dar esse espaço aí entre o fim do armário e a parede aí. Só que, além de quarto de hóspedes, a gente também tem um home office. Isso quer dizer que a gente precisa de uma bancada de trabalho. O filho dela trabalha com o computador, né? Usa o notebook. Então, a gente também precisa de um móvel desse apoio, né, para o computador. Eu procurei usar exatamente os mesmos móveis para que ela, só fazendo essa mudança de posição das coisas, ela já consiga ganhar muito mais espaço. Quando a gente faz mais de uma coisa no mesmo lugar, a gente precisa ter um foco. Inclusive, isso também falo lá no curso. A gente precisa ter um foco. A gente não pode pensar que aquele espaço vai ser 100% útil para uma função e 100% útil para outra função. Para esse espaço ele funcionar muito bem, que espaço, Manu? Espaços multifuncionais, ou seja, espaços onde você faz mais de uma coisa, tá? Quando for esse o caso, a gente precisa escolher uma prioridade. Se você tentar solucionar um ambiente pensando que ele vai contemplar todas as funções que você vai fazer ali, não vai dar certo, porque não vai dar certo. Como é que você vai escolher qual é a prioridade a que você vai dar foco, na verdade, né? Você precisa se perguntar como é que você vai mais usar aquele espaço. Na maior parte do tempo, aquele espaço ele vai servir para quê? De que forma? O que você vai mais fazer ali? Porque quando você for usar esse espaço
ao longo da sua vida e em qualquer parte do dia, em qualquer momento da sua vida, você vai usar esse espaço de uma forma mais confortável, mais prazerosa para você. Então, aqui no caso desse home office, que também é um quarto de hóspedes, na maior parte do tempo, ele vai funcionar como quarto de hóspedes ou ele vai funcionar como um home office? Eu levei em consideração que a prioridade seria o quarto de hóspedes em si. E aí, eu lembro que a Lucy falou no e-mail, ela disse que também gostaria de tentar colocar uma cama de casal. Sim, eu coloquei uma cama de casal. Só que o que acontece? Você já sabe que você não pode deixar a cama de frente para a porta e você já sabe, você que é meu aluno e você também que participa aqui das nossas aulas ao vivo aqui no canal, você já sabe que a cama de casal ela nunca pode ficar no canto. Você se lembra disso? Quem lembra aí dessa regrinha da decoração da tia Manu? Esse é um quarto mais pensado para ser quarto de hóspedes do que para home office. Eu coloquei a cama de casal, eu coloquei a bancada ali para quando for necessário, né, para poder usar aquela bancada ali com um computador, enfim, com alguma coisa, mas a prioridade seria quarto de hóspedes. Vocês estão sentindo falta de alguma coisa? Exatamente, o armário com essa configuração não cabe armário. Então, o que eu pensei? Para a gente não ficar sem algum espaço de armazenamento ou para não ter esse desfalque do armário, já que ele não cabe em lugar nenhum com esse layout, o que é que eu pensei? Vamos tentar solucionar de uma forma muito simples. A gente escolhe uma cama box, olha que maravilha, dando a prioridade para o quarto de hóspedes, tá? Deixando isso bem claro, a prioridade aqui é o conforto dos nossos hóspedes, mas também sem abrir mão do espaço de trabalho que poderia estar ali naquela posição. Nós estamos falando aqui de um quarto que é multifunção, e nós estamos falando de um multifunção que é especificamente quarto de hóspedes e home office. Tem um móvel específico que é assim uma mão na roda para quem vai decorar ambientes desse tipo, ou seja, home office que também é quarto de hóspedes. Esse móvel é uma mão na roda. Eu ainda não mostrei, não falei nada dele, ainda nesta live, não falei nada dele, mas eu queria saber se vocês querem chutar que móvel é esse, porque existe uma peça coringa, mas é uma coringaça para quartos de hóspede onde também funciona home office. O sofá-cama, eu gosto muito de recomendar, né, que vocês usem quando é essa situação de que é um ambiente de trabalho, mas que também vai funcionar ocasionalmente como um quarto de hóspede. Só que aí é bom a gente trazer as duas opções para debater isso. No caso do sofá-cama, a prioridade não é dar conforto para os hóspedes nesse caso, tá? Ah, Manu, mas quer dizer que o sofá-cama vai deixar todo mundo dormindo no duro, dormindo sem conforto? Que coisa mais desagradável, né? O sofá-cama, ele não é tão confortável quanto uma cama, isso é fato. Não tem nenhum sofá-cama que seja tão confortável quanto uma cama de verdade, por melhor que seja esse sofá-cama, não é a mesma coisa. Mas é claro que existem alguns modelos muito mais confortáveis do que outros. Agora a gente vai dar prioridade no home office, aí sim a cama de casal sai e entra o sofá-cama. Nesse caso, eu mantive o mesmo local ali da bancada de trabalho e consegui colocar um pequeno guarda-roupas, como ela queria, ali naquele outro canto. O modelo, né, aí do sofá-cama, seja aquele modelo que quando ele abre, ele aberto, né, no caso, ele vai afastar um pouquinho dessa parede, né, teria que afastar um pouquinho da parede para ele poder reclinar aí o encosto, e aí sim ele 100% aberto, ele funcionaria como uma cama de casal, suprindo essa necessidade da cama de casal aí, mas somente quando fosse necessário, ou seja, na maior parte do tempo ele ficaria fechado, funcionando como um sofá mesmo, e aí por isso que eu não coloquei nada no meio aí do ambiente. Você já deve ter me visto dizer que é errado, né? Não, é errado não, que não é adequado a gente distribuir os móveis obrigatoriamente ao longo aí das paredes, só que nesse caso aqui é um caso bem específico, né?
né? Porque a gente tá falando aqui de um sofá-cama. Então a gente precisaria desse espaço central aí para usar com conforto quando esse sofá estivesse aberto, funcionando mesmo como uma cama de casal. E aí eu trouxe até uma sugestão de um modelo. Esse modelo é da Tokstok, inclusive. É um sofá-cama que eu sei que é bom, que eu sei que é confortável e que estaria bem dentro dessa proposta aí. Aí, nesse caso, o armário ele também não poderia ser muito grande, justamente pra gente não perder esse espaço aí do sofá-cama, mas ainda assim teria um armário. Aí esse armário ele poderia ser um pouquinho mais alto também, né? De 2,20 metros, um pouquinho mais alto, só para dar suporte mesmo aí e ser um espaço a mais de armazenamento. Mas, como eu disse, o foco desse layout aqui é a área de trabalho. Aqui na descrição da live, esse link que tá aqui na descrição, você entra nesse link, você se cadastra, ou seja, bota o seu nome e seu e-mail, e assim que você se cadastrar, eu vou mandar um e-mail para você, vou mandar uma mensagem lá no seu e-mail dizendo as orientações para você. Você viu que a Lucy mandou 5 fotos, todas as fotos de ângulos diferentes, você viu lá? É um ambiente apenas, né? Então, todas essas orientações do que você precisa fazer para participar também estão nesse e-mail que você recebe assim que você se cadastra nesse endereço aí, simplechique.com.br/estudo, que é também o link que está aqui na descrição e que também é o atalho para desse QR Code aí. Sala de jantar e TV integradas. Conta como um único ambiente? Sim, conta como um único ambiente. No caso, eu vou pensar no layout para esse único ambiente, mas você me diz qual é a prioridade que você gostaria de ver. Entender como é o negócio, entender como é o raciocínio do estudo de casa. Sensacional, muitos coraçõezinhos amarelos. Obrigada pelo carinho, gente. Fico muito feliz que a Lucy gostou. E se você também quiser participar, é só se cadastrar aqui neste endereço ou então no link aqui na descrição, beleza?